Olá, sou Francisco Naldo, graduando em Odontologia na Universidade Federal da Paraíba, e meu projeto é intitulado O Efeito Antimicrobiano de um Colutório Experimental em um Modelo de Cárie Dentária Radicular, que se seguiu o plano de trabalho baseado no efeito de diferentes concentrações salivares de glicose em um modelo de cárie dentária radicular, avaliação da perda mineral, orientado pela professora Leopoldina de Almeida no programa PIBIC. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o projeto se enquadra no item 3, Boa Saúde e Bem-Estar. Bom, a diabetes mellitus é uma doença crônica que altera a síntese ou o metabolismo de glicose no organismo, acarretando assim no aumento da concentração deste monossacarídeo no sangue e, consequentemente, na saliva. E assim levanta-se a hipótese da sua contribuição para distúrbios orais relacionados ao biofilme dentário, como é o caso da cárie dentária. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito in vitro de concentrações de glicose em biofilmes do espécie na desmineralização da dentina por meio da microtomografia computadorizada, o microCT. Para isso, foi realizado um estudo in vitro em que na elaboração do inóculo se utilizou cepas de referência do Streptococcus mutans e da Candida albicans, os quais foram reativados em meio BHI-agar e agar-saborô-dextrose. A densidade celular dos micro-organismos foi determinada em espectrofotômetro e então o inóculo foi padronizado em meio BHI mais 1% de sacarose. Quanto aos espécimes, foram confeccionados 24 blocos de dentina bovina com dimensões padronizadas, os quais foram esterilizados em óxido de etileno. Então foram aderidos em cera esses peixes com fio ortodôntico para assim evitar o acúmulo do biofilme por deposição em uma placa de 24 poços. Após isso, foi realizada uma revisão na literatura para a determinação das concentrações salivares de glicose, em que se determinou 0 milimolar para o grupo controle, 20 milimolar para uma pessoa normoglicêmica, 60 milimolar para um diabético compensado e 100 milimolar para um diabético descompensado. Após isso, seguiu-se um modelo de biofilme baseado em episódios de fartura, que são episódios com grande disponibilidade de carboidratos, e episódios de miséria, que são períodos com baixa disponibilidade de carboidratos. Então, inicialmente, foi realizada a formação da película salivar durante 60 minutos com saliva artificial, seguida da adesão microbiana em meio BHI mais 1% de sacarose durante 4 horas. Após isso, veio o período de miséria, em que as amostras foram mantidas em meio TYE com as diferentes concentrações de glicose, de 0, 20, 60 e 100 milimolar. No dia seguinte, as amostras foram submetidas a desafios cariogênicos 3 vezes ao dia, simulando assim as 3 principais refeições do dia. Então se inseriu sacarose durante 5 minutos, seguida da lavagem em solução salina. E ao fim de cada uma dessas exposições, o meio era renovado. E após isso, veio novamente o período de miséria, em que as amostras foram mantidas em um meio de cultura TYE com as diferentes concentrações de glicose. Esse mesmo processo do dia 2 foi realizado nos 2 dias seguintes. E ao fim das 96 horas, no 5º dia, foi realizada a coleta dos espécimes, para então passarem pela análise no microCT, onde as amostras foram escaneadas com um fio de alumínio que serviu como padrão de referência. Então foram geradas imagens 2D e 3D. As imagens 2D foram analisadas no software ImageJ, onde foi determinada a concentração mineral e a profundidade da lesão de cárie. Já as imagens 3D foram analisadas no software CTAN, onde foi determinada a perda de volume da amostra. E por fim, foi realizada a análise estatística, em que os dados foram submetidos aos testes ANOVA e Tukey, com nível de significância de 5%. Com isso, após análises bidimensionais, pôde-se observar a partir da perda de concentração mineral, bem como a partir da medição visual, que a profundidade da lesão de cárie foi maior nas concentrações mais elevadas de glicose. Semelhantemente, pôde-se observar, após as análises tridimensionais, que a perda de volume da amostra foi maior nas concentrações mais elevadas de glicose. E as diferenças encontradas entre os grupos foram estatisticamente significantes. E essas são as imagens geradas pelo microCT, em que na imagem A se observa a amostra de dentina após exposição em um meio sem suplementação de glicose. Na imagem B é a dentina após exposição a 20 milimolar de glicose. Na C, após exposição a 60 milimolar. E na imagem D é a amostra de dentina após exposição a 100 milimolar de glicose.
e as setas vermelhas indicam as zonas de desmineralização da amostra. Com isso, pode-se discutir que a perda de estrutura dentária ocorreu de maneira superior nas concentrações mais elevadas de glicose, e isso sugere que a desmineralização da dentina pode ser influenciada pela elevação da concentração deste monossacarídeo presente na saliva. E isso pode ser explicado pelo fato de o Streptococcus mutans e a Candida albicans, quando frequentemente expostos a carboidratos, serem acidogênicos. E essa produção, essa síntese de ácidos, em um caráter de disbiose microbiana, resulta na desmineralização da superfície dentária, o que justifica os achados deste estudo. Este trabalho foi realizado como uma forma de complementar o PIBIC 2019 e 2020, o qual teve a sua execução prejudicada devido à pandemia do Covid-19. E a atual conjuntura, em meio à continuidade da pandemia, inviabilizou a execução integral do PIBIC 2020 e 2021, uma vez que houve dificuldades nos acessos ao laboratório e, consequentemente, dificuldades no desenvolvimento do plano de trabalho em tempo hábil. Entretanto, o presente estudo representou grande relevância para a atual vigência do PIBIC e apresentou resultados satisfatórios. Com isso, pode-se concluir que maiores concentrações de glicose neste biofilme duas espécies de Streptococcus mutans e Candida albicans provocam maior desmineralização na dentina bovina. Finalizo agradecendo à Propesc, ao UFPB e ao CNPq pelo fomento à pesquisa. Obrigado.